E eu trago hoje à tribuna, senhor presidente, Vossa Excelência trabalha comigo na Comissão de Meio Ambiente, trabalha aqui no plenário, trabalha em outras comissões, e eu trago um tema que certamente Vossa Excelência, que trabalha também muito com a defesa do consumidor, não trata, senador Rigufe? Esse tema especificamente, porque reside aqui em Brasília, mas é o tema dos preços abusivos das passagens de ônibus, de avião nesse país. Eu tenho procurado estar presente no meu estado, acho que o Senado é a casa da federação, todos nós trabalhamos aqui buscando dar a nossa contribuição ao país, mas sem perder de vista nós trabalharmos também as questões dos estados. O Senado é a casa que equilibra, é o poder moderador da República. E vejam a minha dificuldade pessoal, que não é em nada diferente da dificuldade de todos do Acre, ou de todos aqueles que tentam fazer viagem para o Acre, de estabelecer alguma atividade no meu estado. Desde 2012, aliás, comecei em 2011, no meu primeiro ano aqui no Senado, eu estou numa batalha para dar transparência, para dar sentido a essa oferta de serviço que é fundamental de transporte aéreo. Serviço que, para quem vive na Amazônia, não é luxo. Aliás, o nosso país, com o governo do presidente Lula, com o governo da presidenta Dilma, nós conseguimos melhorar muito essa oferta desse serviço que é o transporte aéreo. Mudamos completamente o país, muitos aeroportos, e o melhor de tudo foi a conquista dos brasileiros que antes eram excluídos, começaram a andar de avião. A concorrência em alguns estados melhorou, ajudou a melhorar. Mas como é que fica? Ou como ficou? Ou como está o transporte aéreo em regiões isoladas? Em estados da Amazônia, por exemplo? Se agravou. Eu fiz audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. 2. Em 2012, em 2013. Apresentei requerimentos em 2014. E hoje eu trago aqui um requerimento, porque não é possível. O aeroporto está em reforma, a pista de pouso e o terminal de passageiro em Rio Branco. Os voos estão à noite. Agora tem-se uma justificativa para o voo ser à noite. O serviço é oferecido pela TAM e pela Gol. E a Azul faz, via Cuiabá, Porto Velho, um voo que não pode vir para o Sul e Sudeste. O problema, além dessa dificuldade, eu saio de Rio Branco ou à meia-noite, ou a 1h da manhã, e chego aqui ou às 6 horas ou às 7 da manhã. Toda semana eu tenho pelo menos 2 noites mal dormida ou não dormida. Toda semana, porque eu estou no meu estado. Todos nós vivemos esse drama. Agora, pior que isso, a oferta de serviço, pior que a qualidade dos assentos, a distância entre cadeiras, o horário do serviço, é um preço abusivo. Eu estou apresentando um requerimento com pedido de informação que passa a fazer a leitura. Requeiro informações ao senhor ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, no âmbito da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, sobre a concessão de linhas aéreas para o trecho Brasília-Rio Branco-Brasília. Conversei com o governador Tião Viana. Ontem fomos ao DENIT, no Ministério do Transporte, para garantir a recuperação da BR-364. Falei aqui da tribuna que, lamentavelmente, alguns políticos do Acre tentam tirar proveito em tudo, e, em vez de ajudar, tentam se beneficiar do sofrimento da população e tentam até se apropriar de trabalho que não é seu. Ou seja, tentam se beneficiar através do trabalho dos outros. Quando um serviço de recuperação da BR-364 deve unir toda a bancada federal, deve nos unir a todos. E, ao mesmo tempo,
quando se tem alcançado a nossa solicitação, fazer o devido reconhecimento, como eu fiz ontem, faço hoje ao Ministério do Transporte, ao governo da presidenta Dilma, que está assumindo um compromisso de imediatamente, aproveitando o final do verão amazônico, porque para nós é verão, um período que não chove, não temos um frio mais marcante, que o trabalho de recuperação dos trechos críticos possa começar. Mas hoje venho tratar do transporte aéreo, que no caso do Acre não é luxo, é necessidade. Tanto para quem tem algum problema gravíssimo de saúde que tenha que sair do Estado, para o ir e vir, que é um direito estabelecido na Constituição. E o meu requerimento diz: requeiro, com fundamento no artigo 216, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o disposto no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, que sejam solicitadas informações ao senhor ministro-chefe da Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República, no âmbito da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, nos seguintes termos: eu estou marcando audiência esta semana no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria da Aviação Civil. Vou levar o requerimento, mas estou formalizando, usando o papel de fiscalização de um senador de um estado da Amazônia, para cumprir o meu papel e bem representar a população do meu estado. O requerimento prevê: sabe-se que apenas as companhias aéreas TAM e Gol operam no trecho Brasília-Rio Branco e vice-versa, com um voo direto diariamente para cada empresa. Agora, a TAM vai acrescentar mais um voo também à noite. Isso é uma boa iniciativa. Os preços são extorsivos, a ponto de ser mais econômico sair do Brasil. Vejam, senhoras e senhores que me acompanham pela Rádio e TV Senado. É mais barato sair do Brasil para ir a Tóquio, capital do Japão, do outro lado do mundo, no mundo oriental, que ir para Rio Branco. É mais caro, senador Dário, fazer uma viagem de ida para Rio Branco do que uma ida e volta para Tóquio, no Japão. E o argumento que se usava era um só: o petróleo, nas outras audiências, o barril está $120, o barril, 44% do preço da passagem de avião é consumido pelo combustível. No Acre você tem um combustível muito caro, tudo bem, nenhum problema. O problema é que agora o preço do barril está em $45 e a passagem ficou mais cara. Essa é uma situação que não se tem como botar uma cortina de fumaça escondendo da opinião pública algo que nós temos o direito de saber por que vivemos nessa situação. Nesse cenário, questiona-se: algumas concessionárias de serviço aéreo já manifestou interesse em operar trecho Brasília-Rio Branco? Porque nós temos informações que a Azul quer fazer esse trecho. Nós não temos aviação regional no nosso país. E esse problema, na Amazônia, é muito mais grave. E quando uma companhia estabelece voo regional, a Gol ou a TAM entram, baixam suas tarifas até quebrar e inviabilizar a concorrência. Ou seja, mais do que nunca, é necessário a presença da ANAC, do Poder Público Federal, fazendo a proteção de um serviço que, volto a repetir, é essencial para o cidadão. Então, não tem cabimento, onde nós não temos aviação regional e temos a necessidade da população, você estabelecer um mercado, uma reserva de mercado, que o resultado, eu faço, senador Blário, sei, Vossa Excelência foi parceiro em muitos movimentos que fizemos, vou ouvi-lo com muita satisfação, depois eu vou seguir lendo, mas aqui, vou dar alguns números. Levantamos agora, meu gabinete, agora, antes de vir para cá, tarifas que estão sendo cobradas agora, daqueles que se deslocam para o Acre.
que são proibitivas. Como exemplo, voo Brasília-Rio Branco para o próximo dia 17 de agosto. Uma ida, R$ 1.500. Apenas a ida. A volta, dia 24 de agosto, R$ 1.500. Enquanto isso, para sair de São Paulo para Nova York, ida e volta, no mesmo período, R$ 1.300. Então, como se explica uma passagem ida e volta? Fizemos agora o levantamento antes do meu discurso. Na mesma data, saindo dia 17 de agosto, voltando dia 24 para Nova York, R$ 1.306 ida e volta. Saindo para Rio Branco no dia 17, Brasília, Rio Branco, mais curto, R$ 1.500. Volta no dia 24, mais R$ 1.500. É inexplicável, é inaceitável e nós temos que fazer algo. Então, peguei aqui exemplo de Brasília, Rio Branco, dia 23 de dezembro. Para comprar com antecedência, R$ 887. Mesmo trecho, de volta para o dia 28, R$ 1.294. E quando você faz o levantamento para Madrid, para Nova York, para Tóquio, você encontra, no mesmo período, passagens mais baratas. Eu ouço o senador Blário Maggi, com muita satisfação. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. E, como Vossa Excelência já lembrou, nós, enquanto governadores, que tivemos oportunidade de, no mesmo período, governar os nossos estados, já discutimos essa questão da aviação regional. E não há dúvida nenhuma de que é um programa que deve ser implementado pelo governo. A sociedade precisa entender que o Acre faz parte do Brasil, assim como faz Santa Catarina, como faz o estado de Mato Grosso, qualquer um outro estado e cidades do nosso país. E que a quantidade de pessoas, né, a população que vive no Acre, talvez não suporte voos, 3, 4, 5 voos por dia. Mas aquilo que é necessário para que as pessoas de lá, como Vossa Excelência e tantos que moram naquela região, possam se deslocar, tem que ser dentro de parâmetros e padrões civilizados, né? Então, eu sou totalmente favorável, já fui à época quando nós discutimos esses programas. Tem que haver por parte da sociedade, eu não falo do governo, porque o governo somos todos nós, tem que haver a compreensão de que, sim, tem que ter um programa de aviação regional com subsídios, com incentivos fiscais ou qualquer outra modalidade, para que as companhias possam fazer esses voos, também sem ter prejuízo, mas que também quem vive nessa região possa sair, ir e vir no momento que quiser. E Rio Branco é uma capital. Aí o que nós vamos falar das nossas cidades do interior da Amazônia? Né, que a frequência, o afluxo de pessoas é bem menor do que na cidade de Rio Branco. Então, quero deixar aqui o meu apoio à sua solicitação, porque não é uma situação fácil e precisa ser compreendida pela sociedade brasileira. E, como disse, o Acre faz parte do Brasil e precisa ser coberto com todas as regalias e com todas as obrigações das demais regiões brasileiras. Parabéns, senador Jorge, e obrigado. Eu agradeço e quero concluir, porque estou falando numa permuta como orador inscrito, e eu acho que Vossa Excelência é o próximo, porque era o primeiro senador Blário Maggi. Eu estou aqui lendo o meu requerimento, retomando e não abrindo mão de seguir lutando por essa questão que, com quem eu falo no Acre, me pede, reclama. E eu fico pensando, mas como pode? O mercado brasileiro de aviação é um dos melhores do mundo. Os aeroportos estão melhorando, as pistas estão tendo investimentos, o número de passageiros aumentando exponencialmente. E enquanto o mundo inteiro tem uma queda nos preços das passagens, para o Acre, por exemplo, é um aumento permanente, é impraticável, e o Acre não participa de nenhum programa de promoção, nem da TAM, nem da Gol, de nenhuma companhia. Isso é um abuso. Então tem que entrar a regulação do Estado nesse aspecto. Sou contra o Estado ficar controlando tudo, mas a defesa do cidadão, a defesa do desenvolvimento é estabelecida na Constituição. E aí, uma coisa fundamental, como pode, são serviços e concessões públicas, se tem a concessão, não tem sentido uma companhia aérea, ela pega o slot, ela pega as possibilidades de decolagem e pouso em aeroportos de grandes movimentos, em voos bem lucrativos, e não quer prestar serviço nos lugares mais distantes. Tem que ter a mediação. A Agência Nacional, a ANAC, é para isso.
Nós fazemos sabatina, indicamos, aprovamos os nomes da ANAC para isso. E eu estou aqui, concluo, sem antes, ouvindo o senador Thelmário, para poder concluir, porque eu só vou fazer o resto da leitura de que ainda estou pedindo, algum impedimento para que o órgão regulador da aviação civil, ANAC, autorize novas companhias nacionais a operarem no trecho Rio Branco-Brasília? Esse é o requerimento que estou fazendo. Outra, há algum impedimento que a ANAC autorize a companhia aéreas internacionais que façam voos de outras cidades do Brasil a usarem o Aeroporto Internacional de Rio Branco para pouso, indo para o Peru, para a Bolívia, outros destinos? Eu estou fazendo essa pergunta porque nós temos um aeroporto internacional na área de fronteira. Sei que o Acre pode ser, sim, um ponto importante do ponto de vista estratégico da aviação, mas dessa maneira, o governador Tião Viana se esforça, veio aqui, conseguiu um projeto de ampliação do terminal de passageiro, lutou para ter a ampliação e a reforma da pista de Rio Branco, que estava impraticável, porque o aeroporto está num lugar inadequado. E aí, quando a gente alcança isso, o bolso do passageiro, como se as companhias aéreas estivessem fazendo a reforma da pista ou do terminal, e não é nada disso, é dinheiro público que está sendo usado para fazer as reformas. Eu estou falando aqui da tribuna em nome de todo o povo acreano, do mais simples cidadão que viaja pela primeira vez de avião, até aqueles que, como nós, parlamentares, que também somos cidadãos igual aos outros, mas precisamos voar toda semana para ir e vir para o Acre. E não é possível que a gente, porque usa dinheiro público, eu estou comprando passagem com 4 meses de antecedência, com 3 meses, e vou fazer uma confissão aqui, senador Thelmário. Pode ser que daqui um pouco, senador Blair, eu, como vice-presidente do Senado, eu alterei as regras aqui, junto com a mesa diretora, para que a prestação de conta de quem usa a verba indenizatória para compra de passagem possa ser feita sem se voar. E aí depois você comprova se voou ou não. Isso não era assim até o ano passado. Com isso, senadores só compravam as passagens na véspera do voo, porque tem que pedir o reembolso depois, e era caríssimo o preço da passagem que os senadores usavam para viajar, dentro e fora do Brasil. Com essa regra, a gente pode comprar com 3 meses de antecedência, 4 meses de antecedência, ser reembolsado e depois provar que voou. Agora, o que é que eu estou fazendo? O problema é que Rio Branco não tem voo para Manaus, da TAM. E o voo de Rio Branco para Manaus passa por Brasília. E eu compro a passagem para Manaus, sem ir a Manaus, porque às vezes é metade do preço, é dinheiro público, e desço em Brasília. Eu estou fazendo isso para poder gastar menos. Daqui um pouco alguém vai dizer que eu fiz 10 viagens para Manaus e que isso não é minha função, que eu não sou senador do Amazonas. Mas eu vou mostrar que é uma maneira que eu estou encontrando de economizar, porque eu venho sem bagagem, vou toda semana, e aí compro para o lugar mais barato e desço em Brasília, já que aqui é um hub, e distribui voos para todo lugar. É uma alternativa. Mas isso é um absurdo. Eu queria que a passagem fosse um preço justo. A companhia tem que ter seu lucro, tem que pagar suas custas, mas é um abuso que nós estamos vivendo. Eu ouço o senador Thelmário para definitivamente concluir. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência está reclamando de uma dor que Roraima sofre. Exatamente. Mais do que ainda o Acre. Porque você sabe que nós somos escala, né? O último estado da região norte, o primeiro do Brasil, porque o Brasil começa pelas Américas. Aí temos alguma divergência, porque também o Acre é o começo, o Rio Grande do Sul é o começo, temos aí todo ali, né, Santa Catarina. É por isso que o Brasil é harmônico. Então, deixa eu lhe falar. E Roraima, nós sofremos isso, e como parlamentar também eu sofro isso. Para comprar a passagem mais de conta, eu não sabia dessa modificação. O que está fazendo? Comigo está sendo pior. Eu compro ela 3, 4 meses... compro antecipado com meu recurso e só reembolso quando utilizo. Não sabia dessa. Nós mudamos, eu mudei, para que pudéssemos o Senado economizar dinheiro público. Então, mas mesmo assim, em função, como a gente tem que comprar e reembolsar, eu comprava com muita antecedência, porque as passagens compradas na semana, elas são insuportáveis, né? Caríssima. Se para lá é caro, imagina para o estado de Roraima, muito mais ainda. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência e também aproveitar, né? Já que Vossa Excelência vai fazer essa proposição, aproveite e coloque Roraima nesse contexto que também está sofrendo da mesma situação. Quero parabenizar Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Thelmário. E eu estou apresentando esse requerimento, que é de informação,
pela mesa diretora do Senado, estou fazendo, e, na terça-feira, um outro requerimento para uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Sei que vou contar com o apoio do senador Rigulfi e de Vossa Excelência, que vamos tratar de mudar as regras para a cobertura de oferta de voo em áreas isoladas no nosso país. Senador Dário Berge, e aí eu encerro. Senador Jorge Viana, bem rapidamente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência por levantar esse tema que eu julgo também de extrema relevância. Acho que o requerimento do senhor vem em boa hora. E eu quero também inserir Santa Catarina nesse contexto, que o cenário não é nada diferente do seu estado, do estado do senador Teomário Mota, e que, efetivamente, me parece que está havendo um abuso grande com relação a esse assunto. O que é pior, se você precisar remarcar uma passagem, então é um negócio, chega a ser um deboche. O preço dá para ir para Nova York, de Nova York dá para ir para Tóquio, de Tóquio volta, enfim, para Madrid, e de Madrid vai para não sei aonde, porque, infelizmente, esse cenário é um cenário que merece, realmente, o senhor levanta, Vossa Excelência levanta esse tema como um tema extremamente relevante. Não é possível que as nossas agências reguladoras não estejam atentas a essa realidade que nós estamos vivendo. Além, como Vossa Excelência fala, da regularidade de voos, de horários, de oferta, nós temos essa questão dos valores absurdos, que chega a ser um deboche com quem precisa se deslocar de avião nesse país. De forma que eu queria me associar ao requerimento de Vossa Excelência, dizer que o povo de Santa Catarina também espera de mim uma posição firme nesse sentido e que gostaria de ver os encaminhamentos decorrentes do seu requerimento para me associar a eles e fazer com que a gente possa, de uma certa forma ou de outra, protestar e tentar corrigir essas distorções que existem hoje na aviação brasileira. Muito obrigado, senador Dário Berge. Eu agradeço a parte, concluo dizendo que são matérias como essa que dizem respeito ao interesse do cidadão. Todos nós achamos que as companhias têm que ter sua viabilidade para oferecer um serviço seguro, com boa qualidade. Ninguém discorda. Mas não é possível que, à vista de todos, se faça uma exploração dos que mais precisam. As pessoas usam o transporte aéreo num país continental como o nosso por ser um serviço de primeira necessidade. E nós estamos na contramão do mundo. Então, o requerimento eu estou apresentando agora, de busca de informação, e, na terça-feira, estou apresentando um outro para uma audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, onde vamos trazer os dirigentes das companhias e abrir. Eles que abram as planilhas, que identifiquem os problemas, se querem nos ter como aliado. Ou então, que se justifiquem desse abuso que cometem contra os usuários do serviço de transporte aéreo no nosso país. Daqui a pouco, alguém vai dizer, não, é mais fácil morar em Nova York, morar na Europa, em qualquer país da Europa, e vir trabalhar em Brasília, porque é mais barato pagar passagem do que morar no Acre, em Porto Velho, ou em Rondônia, ou em Roraima, ou até mesmo no Amapá. Isso não se justifica e é uma das missões nossas aqui, fazer leis, mas fiscalizar. E fiscalizar serviço público que atende os interesses da população. Serviço público porque quem regula é a ANAC, quem regula é a Secretaria da Aviação Civil, e mesmo que seja algo executado pela iniciativa privada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jorge Viana. Eu só queria dizer que vou, para abrir o trabalho da Comissão da Reforma Política, aproveito para informar os colegas, nós vamos começar a trabalhar agora, e essa semana devemos ter uma semana onde teremos um bom resultado, já que vamos apreciar as matérias que vieram da Câmara e trazer, somado as matérias que estamos votando aqui no Senado, para o plenário da Casa, quem sabe já a partir da semana que vem.